Abrimos as portas do Clube Privado para darmos as boas-vindas a Manuel Domingues, presidente da Conselhia da Figueira da Foz do PSD. Bem-vindo, Manuel Domingues. Já é a segunda vez que se encontra neste espaço e desta vez vem porque, entretanto, já passou algum tempo, houve eleições autárquicas, mais recentemente e na sequência dessas eleições foram eleitos 3 vereadores do PSD, 6 do PS e pelo menos 2 dos 3 vereadores do PSD, ao que consta, têm-lhe dado algumas dores de cabeça. Afinal, o que é que se passa com os vereadores do PSD que, ao que parece, não têm articulado, não se têm entendido bem com a Conselhia do PSD? Antes de mais, boa tarde ao Jota e obrigado por me ter convidado e à Figueira TV por me ter convidado para estar aqui presente. Já sou presidente da Conselhia, vai fazer 4 anos, entretanto houve várias eleições, entre as quais as eleições autárquicas. Nas eleições autárquicas os resultados não eram o que nós esperávamos. Já falamos acerca desse assunto. Elegemos então os três vereadores, o Carlos Tenreiro, Miguel Babo e Ana Oliveira. Entretanto, a Ana Oliveira suspendeu o seu mandato por 6 meses e para o seu lugar entrou o Ricardo Silva. As coisas têm corrido, digamos, se calhar não com a articulação necessária entre a Conselhia e os vereadores, essencialmente o vereador Carlos Tenreiro e o vereador Miguel Babo, mas gostava aqui de salientar que após as eleições, e digamos no rescaldo dessas mesmas eleições, patrocinei uma reunião entre os vereadores eleitos, a Comissão Política e os elementos eleitos à Assembleia Municipal, para, digamos, definirmos a estratégia a levar por diante, porque já no mandato anterior as coisas às vezes não corriam como a Comissão Política entendia que deviam correr. Então, patrocinei essa reunião e ficou esclarecido nessa mesma reunião que quando houvesse um assunto mais, digamos, que fosse necessária mais uma intervenção de todos, não é? Fosse um assunto mais sensível ou um assunto mais importante, fosse importante para a Feira da Foz, previamente faríamos uma reunião ou um encontro em que debateríamos qual a estratégia a utilizar, digamos, e a conseguir, a continuar, não é? Dentro desse grupo de trabalho? Dentro desse grupo, com os vereadores, a Comissão Política e os deputados municipais, ou seja... E a deputada Ana Oliveira também? Não... Sim, e uma vez que a deputada Ana Oliveira tinha saído depois da variação, ela estaria sempre nessas reuniões, até para articularmos com as necessárias, digamos, diligências que são necessárias serem feitas na Assembleia da República. A Ana Oliveira tem feito alguns pedidos de esclarecimento na Assembleia da República e, claro, se todos estivermos a remar para o mesmo lado e conhecedores do que está a passar, mais fácil é até... A eficácia política será outra. Então, isso leva-me a interrompê-lo para questioná-lo. E a variação não tem feito uso desse grupo de trabalho, é isso? Assim, não tem recorrido a esse trabalho está sempre disponível, é só, digamos... Sim, mas a minha pergunta é se a variação tem recorrido ao grupo de trabalho. Já lá, estamos ao alcance de uma chamada, para como, digamos, não somos muitos, digamos, até nem que não seja com todos os elementos, uma reunião mais restrita, conversarmos sobre aquilo que pretendemos e aquilo que se vai passar. A variação, nomeadamente a liderança da variação do Carlos Tenreiro, nem sempre tem feito isso. Eu convoco, por todas as reuniões da Comissão Política, é convocado o primeiro eleito, que é o Carlos Tenreiro, da variação, e o líder da bancada da variação, e seria também convocado, para essas reuniões da Comissão Política, o primeiro eleito na Assembleia Municipal. Como a doutora Margarida Fontoura não é, digamos, militante, teria que ser eu. Na maioria das razões, já estou convocado por natureza, não é? Por vezes também convoco o líder da bancada municipal, embora ele não possa participar, digamos, estatutariamente não pode participar nas reuniões da Comissão Política, mas pode participar nessas reuniões alargadas. Mas estamos a distanciar-nos do assunto e o tempo é pouco, depois vai chegar ao fim e dizer que não disse tudo o que pretendia, nem eu perguntar-lhe tudo o que gostaria de ter-lhe perguntado. Como é que vai resolver esta falta de articulação entre a variação e a Conselhia? Admite, numa posição extrema, poder tirar a confiança política à liderança da variação, porque já há algumas vozes no PSD que defendem essa posição. Correto. É assim, eu, nesta última conferência de imprensa dada
pelos vereadores, os quais estiveram só o Carlos Terreiro e o Miguel Babo, houve aí um certo, digamos, falta, digamos, de coordenação. O Carlos Terreiro informou-me via e-mail de que ia haver uma conferência de imprensa. Previamente não discutiu comigo qual eram os assuntos. Aliás, ele posteriormente até na comunicação social disse que me tinha mandado um e-mail onde explicava quais eram as razões da conferência de imprensa. Eu penso, e a Comissão Política pensa isso, porque eu não falo em nome próprio, falo em nome da Comissão Política, e também a bancada municipal, na Assembleia Municipal, entendo que as coisas não devem ser feitas assim. Devem ser feitas com uma prévia coordenação e com uma prévio conhecimento e, digamos, e discussão do assunto que se vai levar. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu. E até porque, se já que ia haver uma conferência de imprensa, eu entendia, possivelmente, se calhar, bem discutido, outros assuntos de interesse municipal deviam ser levados àquela conferência de imprensa. Já que íamos dar o encerramento depois dos centros de saúde, o problema de Maiorca, neste momento, e há mais alguns assuntos, não só a Horizão Costeira, embora a Horizão Costeira é um problema grave que temos todos, digamos, e todos temos que remar na mesma direção para tentar levar o assunto. Mas não remaram porque o vereador Ricardo Silva não compareceu deliberadamente, porque não concordou com o modo como a conferência de imprensa foi convocada. Aliás, lembrando em declarações ao Diário As Beiras que não houve a reunião dessa tal comissão, desse tal grupo de trabalho. Mas eu perguntei-lhe como é que vai resolver esse problema e pergunto-lhe ainda, acrescentei, admite vir a retirar a confiança política a Carlos Serreiro e Miguel Babo? Esse problema penso que neste momento não se põe em cima da mesa, mas o futuro dirá. Digamos, o Carlos Terreiro, o Miguel Babo e, no caso também o Ricardo Silva, neste momento, foram eleitos porque o PSD os levou nas listas do PSD. Se não fosse o PSD, o Carlos Terreiro, Miguel Babo, Ricardo Silva, Ana Oliveira e outros que poderão vir a assumir, digamos, as funções, e mesmo os eleitos na Assembleia Municipal, não existiam lá, não seriam vereadores, não seriam elementos da Assembleia Municipal. Eu penso que as pessoas, quando vão numa lista partidária, têm que assumir, para o bom e para o mal, o que é que esse partido também pretende nas diversas situações. Isso não está a acontecer com a variação? Neste momento, também digamos que não é um total afastamento, mas as coisas não têm corrido da melhor forma. Domingos, mas não é neste momento, é desde o início, desde que esta variação tomou posse, que tem protagonizado alguns episódios que têm melindrado a direção do partido. Correto. Não é, correto, a conferência de imprensa correto. não é o isso foi um quando até onde a Comissão Política pode assistir a este tipo de episódios sem tomar uma posição, ou pode até, como o Carlos Serreiro disse, que com ele, enfim, a disciplina de voto, a disciplina partidária não tem grande sentido e que as pessoas são livres de exprimirem a sua posição e a sua opinião, também defende que os vereadores eleitos devem ter autonomia para atuarem politicamente. Mas é claro que não, eu volto a dizer, foi uma lista, digamos, partidária, não foi uma lista de independentes. Há um independente, neste caso, que é vereador, mas foi na lista, digamos, do PSD. Tem que assumir, digamos, as causas do PSD. Não quer dizer que eles não sejam a assumir as causas do PSD. Se podem não estar a assumir é com a coordenação necessária. Mas a culpa não é também da Conselhia, por não ter tomado ainda nenhuma posição, ou não se ter reunido com os vereadores para lhes dizer ou lhes recordar como as coisas funcionam? A Conselhia, quando reúne, convoca o líder da bancada na variação. Ele tem participado nas reuniões? E ele só participou neste momento uma vez. Aliás, não participou, por exemplo, digamos, na Assembleia de Secção para discutir as eleições autárquicas. O que, no meu entender, e no entender da Comissão Política e de muitos militantes que lá estiveram, digamos, deixou um bocado a desejar, porque devia ter participado. Nós estávamos a discutir os resultados, digamos, das autárquicas, a pessoa que deu a cara e que, digamos, que era o principal ator nessa candidatura, não está presente. Ele disse que não podia estar, porque tinha já, digamos, situações pessoais que não poderia adiar, mas era importante termos discutido e até aí, digamos, já termos delineado um caminho, talvez, com mais alargado, para o caminho que o PSD até onde a Conselhia vai permitir que estes episódios possam continuar a existir? Vai ter que tomar uma atitude se as coisas continuarem da mesma forma que estão. Que atitude poderá ser essa? De chamar os seus vereadores à Comissão Política, esclarecer mais uma vez e pedir mais uma vez para que haja uma articulação efetiva, não de boca, mas uma articulação efetiva, para que os assuntos a discutir, digamos, quando são discutidos, sejam previamente preparados e, acima de tudo,
que sejam de conhecimento do grupo, que não é só a Comissão Política, não é só a Direção, é a Comissão Política, a Direção e a Assembleia Municipal. Na Assembleia Municipal também as coisas não têm estado em total sintonia. Na votação do orçamento da Câmara para 2018, para este ano, a votação não foi unânime dentro do grupo e um deputado, Pedro Macedo, levantou-se pouco antes da votação. Mas ou seja, também não há só falta de articulação. Não, a questão do Sr. Pedro Macedo, ele antes de chegar no dia da reunião, disse-nos logo que a determinada altura tinha uma consulta, tinha que se ausentar. Isso foi essa a razão? Sim. Porque depois ele até regressou, mas regressou mais tarde. Não regressou. Mas a única presidente da junta que o partido tem também não Sim, mas isso foi com conhecimento, com prévio conhecimento da Comissão Política. Já a Comissão Política falou, conversou, e como é lógico, digamos que com a presidente da junta até esteve, digamos, numa reunião preparatória para a votação do orçamento, em que lhe dissemos que entendíamos que a posição dela, se quisesse votar a favor até, ela absteve-se, mas se quisesse votar a favor, estaria no direito dela. Agora temos de ser mais céleres, tanto a fazer as perguntas como o Manuel Domingos a responder. É verdade que Carlos Tenreiro condicionou aceitar ser candidato à Câmara com o lugar elegível na lista de deputados para as próximas eleições legislativas? O Dr. Carlos Tenreiro, na altura que a Comissão Política o convidou para ser candidato à Câmara Municipal, falou comigo pessoalmente na possibilidade, se as coisas não corressem bem na Figueira da Foz, ele poder ser candidato a deputado. Então as coisas não correram bem. não ganhamos. Eu pergunto-lhe, poderiam ter corrido pior? E isto leva-me à pergunta seguinte, que a explicação é que encontra para os resultados do dia 1 de outubro, ou seja, nas últimas eleições autárquicas. Digamos, a Comissão Política, não só eu, defendíamos um candidato figueirense. Houve a possibilidade digamos, de outros candidatos. Nomeadamente João Moura, que tinha concluído os 3 mandatos em Cantanhedo. Sim, mas não foram muitos, mas houve mais outras pessoas. Pedro Machado. Luís Leal também, outra possibilidade, claro. E outras possibilidades. Mas não foi nada, digamos, de concreto. Era, digamos, quando discutíamos, pensávamos em alguém que poderia corporizar esse mesmo combate. Optou-se por Carlos Tenreiro. A Comissão Política foi unânime a defender o nome de Carlos Tenreiro. Mas Carlos Tenreiro, após ter sido nomeado candidato à Câmara, digamos, começou a fazer, e depois já estávamos no caminho, a fazer uma candidatura quase personalizada nele próprio. Então está a dar continuidade agora na variação a esse registro, por isso é que o registro tem que mudar alguma coisa. E isso também contribuiu para os resultados eleitorais, porque a pergunta que lhe fiz foi como já queria chegar. Os resultados foram os piores desde 1982. Sim, quer dizer, os resultados são mais ou menos idênticos já claro. há 4 anos atrás. Não pode dizer isso porque perderam o vereador, não é? Sim, reforçaram a maioria absoluta mas também há uma coisa do Executivo Socialista. Tinham 2 juntas, ficaram com uma. Não o PS, mas sim à Câmara, porque a Assembleia não é a mesma coisa, a TAID corporiza um bocado a mas não vamos analisar os resultados discutir que já passaram, mas pergunto-lhe o que é que Carlos Tenreiro fez uma candidatura, digamos, um bocado personalizada, porque o grupo que o acompanhou, a determinada altura, era um grupo de pessoas que eram amigas pessoais dele, e eu, como Presidente da Comissão Política, que estive sempre que, digamos, foi possível, também trabalho, não é? E o diretor de campanha, o Ricardo Silva. Ou seja, até na Comissão Política começou a haver um afastamento das pessoas devido ao caminho, à forma como a campanha se foi desenrolando. Penso que ele entendeu que era assim, várias vezes foi chamada a atenção por mim e por outras pessoas que estavam próximas, ele entendia que era aquele o caminho, a determinada altura foi esse o caminho que ele entendeu e o resultado também está um bocado à vista. Então também o resultado também se deve a essa estratégia? Claro, no meu ponto de vista, claro. O que não aconteceu... Principalmente a essa estratégia? Não, isso já não podemos dizer, isso eu não posso... Mas não assumo responsabilidades políticas enquanto Presidente da Conselhia? E já assumi no local próprio, onde o Carlos Tenreiro não esteve também para assumir a sua responsabilidade. Eu estive lá e ele não esteve. Depois da experiência da campanha e agora na variação, convidaria novamente Carlos Tenreiro? Na possibilidade de convidar Carlos Tenreiro, tinha que balizar logo muito bem as coisas, ou seja, tinha que balizar o caminho que devia ser feito e não a forma como foi feito. Ainda regressando à questão anterior, vai cumprir esse compromisso de tentar, junto da Distrital e da Direção Nacional, que Carlos Tenreiro integre a lista de candidatos a deputados nas próximas eleições legislativas em lugar elegível? Se eu for Presidente da Comissão Política, não. Porquê?
porque entendo que Carlos Terreiro, a forma como levou a candidatura à Câmara, se quiser, digamos, corporizar uma candidatura a deputado e se quiser fazer da mesma forma, não conta com o meu apoio. De outra forma, poderia contar. Digamos, no registro que fez da candidatura à Câmara, não conta com o meu apoio. Ou muda ou não conta com o seu apoio, ou já não conta com o seu apoio? Não, o meu apoio pessoal, porque a Comissão Política, isso nunca foi debatido. O meu apoio pessoal. Poderia contar com o meu apoio pessoal se o registro da candidatura à Câmara fosse um registro de, digamos, de agregação, de compromisso com os seus pares, o que não aconteceu. E a partir daí, saí, nunca poderia continuar, porque, digamos, a corporizasse uma candidatura a deputado e para o mesmo registro, não entendo que não é esse o melhor caminho. Porque quem é deputado do PSD também o é devido a existir o PSD. Ou seja, tem que estar em sintonia e disponível para quando for necessário e sempre que for necessário estar presente com a Comissão Política para a luta partidária. E o Manuel Domingos vai candidatar-se ao terceiro mandato? As eleições também são brevemente. Proximamente, não são? Depois do Congresso, não é? Sim. Eu, a determinada altura, poderia equacionar até a saída da Comissão Política, inclusive admitir-me. Os meus pares pediram-me para que as coisas não acontecessem assim, porque estamos num projeto, num percurso, e o partido, acima de tudo, eu estou aqui para servir o partido. Não continuei, e agora estamos num processo que brevemente vai haver umas eleições à Comissão Política. Eu, neste momento, não tenho vontade de ser candidato. Já o disse aos meus companheiros digamos, de Comissão Política. Mas há aqui uma coisa que não vou deixar passar em claro. Se as pessoas que quiserem ser candidatas, no meu entender, e o grupo e o projeto que digamos que liderarem não for aquilo que eu entenda que é melhor para a PSD da Figueira da Foz, eu, como tornista qualquer, e possível voltar a ser candidato. Isso é quase o anúncio da sua candidatura. Não é. Quase todos os candidatos dizem isso quando estão a chegar. E depois entendem que não. Admite a possibilidade de encontrar pelo caminho, se ser candidatar, Carlos Tenreiro e Teotónio Cavaco. Teotónio Cavaco já tentou também há 4 anos. Qualquer militante, digamos... Mas tem-se apercebido de movimentações nesse sentido? Porque são dois nomes que se falam. Sim. Não, há mais. Já até lá, a mim pessoalmente... Então quem são os outros putativos candidatos? Ainda não... Já se diz que há mais, é porque sabe que há mais, sabe quem são. Comigo ainda não falaram. Efetivamente, já houve uma pessoa, um militante que falou comigo na possibilidade de eu não ser candidato, ele avançar com a candidatura. É uma possibilidade. E quem é esse militante? Vou guardar, digamos, um bocado... Vai-me desculpar, mas claro, não com certeza. Mas eu é que não peço desculpa por ter feito a pergunta. mas se for essa pessoa, se essa pessoa eventualmente quiser ser candidata, acho que é uma boa opção. E aí o Manuel Domingos não avança? Agora, também já ouvi nomes e já ouvi... Mas vamos lá esclarecer, se essa pessoa for candidata a Manuel Domingos não avança, ou essa pessoa avança se Manuel Domingos não avançar, que é diferente. E essa pessoa perguntou-me se eu avançava ou não. Eu disse que possivelmente não avançaria. E essa pessoa disse-me que se eu não avançasse, então seria uma possibilidade de ser candidato. Teotónio Cavaco e Carlos Tenreiro são dois nomes fortes? Penso que sim. Cada um à sua maneira podem, digamos, corporizar uma candidatura. Não sei se eu estarei disponível para apoiar quer um, quer outro. Isso aí já é outra. Okay. Porque Carlos Tenreiro, neste momento, pelo trabalho que eu tive com ele, não considero que seja a pessoa mais indicada para corporizar uma candidatura, digamos, para segurar o partido e das bases, digamos assim. Teotónio Cavaco é uma possibilidade, eu também não sei se ele quer ser candidato ou não, ainda não conversei com ele isso. Mas se for apoio, se Manuel Domingos não... Veremos. Também é assim, aqui a questão é assim, eu apoio algumas personalidades do partido. Apoio, por exemplo, Santana Lopes, aqui na Figueira da Foz, porque é Santana Lopes. A partir daqui... E ganhou na Figueira da Foz. Mas a partir daqui apoio um projeto e um grupo. Eu não apoiei, digamos, Teotónio Cavaco há 4 anos atrás, porque não apoiava o grupo com quem ele se rodeou para ser candidato à Comissão Política. Se ele se rodear de outras pessoas... Depende do grupo. Porque não somos digamos... quem lidera, tudo bem, mas o grupo é quem é importante. Muito bem. Manuel Domingos, vamos deixar cair a segunda e última parte da entrevista, que era uma parte mais intimista, sobre gostos literários, musicais, cinematográficos e viagens, porque já ultrapassámos largamente o tempo disponível. Resta-me agradecer-lhe por ter estado aqui connosco no Clube Privado. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós estaremos aqui na próxima semana com outro convidado.